né? E o que a gente vê é que, na verdade, a noção de política que mudou, né? Então, quando você olha para essa geração com o olhar da política partidária, exatamente de todas as formas de manifestações que foram muito características e muito relevantes em décadas anteriores, que foram muito características de outras gerações jovens, esse jovem de hoje, ele pensa a política, ele pensa a atuação de uma forma diferente, né? Então, não é que ele é apático, que ele não atua, ele atua de uma forma diferente, né? E, evidentemente, nunca todos os jovens foram super politizados e foram super atuantes. Sempre existe uma parcela de jovens, então, que são muito atuantes num determinado momento, então que constroem esse imaginário, constroem essa imagem que fica de uma geração, né? Então, se você pegar, por exemplo, nos anos 70, ficou muito forte na representação, porque essa foi uma etapa do estudo também, só abrindo parênteses aqui, para a gente comparar a geração de hoje, a gente precisava comparar com alguma coisa, né? Então a gente precisava comparar com as gerações anteriores para saber em que medida ela é igual ou diferente. Como, infelizmente, a gente não fez uma pesquisa qualitativa nos anos 50, 60, 70, 80, a gente trabalhou com um estudo semiótico, que significa o quê? A gente pegou a produção cultural dessas décadas, então, tudo que saiu, capa de jornal, revista, discos, todas as representações dos jovens brasileiros, e a partir dessa análise a gente conseguiu olhar os valores que estavam, então, formando essa representação. E o que a gente descobriu? Por exemplo, especificamente nessa questão de individualismo, coletivismo e política. Quando você olha para os anos 70, você vê o jovem sendo retratado muito pela perspectiva da militância estudantil política. Porque o contexto do Brasil era outro. Existia uma ditadura, existia todas as ideologias no mundo inteiro, né, essas ideologias de esquerda que estavam fervilhando no mundo inteiro, logo depois de maio de 68. Quer dizer, existia todo um contexto em que se pensava o mundo dessa forma, um mundo bipolarizado, né? Então, o jovem ele era muito retratado a partir dessa perspectiva. Então, era um jovem retratado por uma ótica coletiva, mas muito calcada na figura do mártir, por exemplo, né? Então, quer dizer, você não pensa em você, você pensa apenas no coletivo e você está disposto a morrer por uma causa se for necessário. Então, essa era essa noção de coletivo. Depois dos anos 80, a gente vê exatamente com a abertura democrática, o contexto foi mudando bastante, uma influência da cultura norte-americana cada vez maior, a gente vê o jovem sendo muito retratado no âmbito do trabalho. Então, aquele jovem individualista, o IUP, exatamente, que quer fazer os 30 milhões, o milhão antes dos 30, exatamente, quer dizer, isso aqui eu estou falando de uma maneira geral, sim, né? Uma generalização, exatamente, onde a gente encontrou as representações mais recorrentes. Então, o jovem ele foi retratado, foi uma época de muito acúmulo, busca pelo sucesso, dinheiro, né? Então, muito por essa perspectiva individualista. Quando a gente começa a ver para os anos 2000, 2010, a gente viu que os códigos, então, começam a ser diferentes. E foi aí que esse foi o nosso grande cenário para entender a atuação desse jovem. Então a gente vê um mundo não mais bipolarizado, a gente vê um mundo onde hoje existem múltiplos atores, múltiplas causas, múltiplas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não é só a política que é transformadora. Esse jovem entende que uma atuação ambiental, uma atuação cultural, uma atuação por uma causa educacional, enfim, são diversas causas. Essas bandeiras a serem trabalhadas. Perfeitamente, que são igualmente transformadoras. Então o que a gente vê é uma multiplicação de causas, o entendimento de que tudo isso sim tem um componente político, que a política ela não é estritamente partidária, então não é apenas, não que ela não seja importante, ela continua sendo muito importante sim, a política institucional, partidária, porque várias decisões saem dessa esfera, né? Mas não é a única forma. E esse jovem se vê atuando não necessariamente dentro desse ambiente. Ele vê que todas essas ações que ele toma no seu dia a dia, elas podem ter um significado político. Todas essas ações podem ser muito políticas. Então, a gente vê que a noção desse jovem, as referências, não são mais grandes ídolos, mártires idealizados. São muito mais pessoas reais, são os heróis reais que a gente está falando. Então, são essas pessoas do cotidiano que estão transformando. As causas são muito mais múltiplas. Então, a gente fala das micro-revoluções. São essas pequenas coisas que vão se juntando e transformando a realidade. E, como resultado disso, o que a gente vê? A gente vê uma geração muito mais pragmática. Uma geração que não acredita só em grandes bandeiras,
transformações radicais, grandiosas, que num futuro distante tudo vai ser radicalmente diferente, Tem né? a ver um pouquinho também tem um reflexo também da fragmentação das mídias, da velocidade, da ultraconectividade, da velocidade da informação, é um reflexo um pouco disso também. Perfeito, perfeito. A partir do momento que a gente vê o mundo se reestruturando, esse mundo em rede, né, a gente vê uma nova lógica para se pensar tudo. Então esse jovem, ele pensa, por exemplo, ele não pensa mais em termos hierárquicos, hierarquias rígidas, ele enxerga, enfim, uma distribuição muito maior de papéis, de poderes, ele se enxerga mais em rede, ele pensa de forma mais colaborativa. É um jovem que também se abre mais para o coletivo. Essa foi uma descoberta bastante interessante. Um jovem que se abre mais para o coletivo. Mais para o coletivo. Só que é uma noção de coletivo diferente das anteriores, né? Então, se a gente via lá, como acabei de dizer, lá nos anos 70, que ser coletivo era ser um mártir, era morrer por uma causa, era abrir mão totalmente... Morrer pelo bem de uma causa, pelo bem da humanidade. Exatamente. Hoje esse jovem enxerga que a esfera individual e coletiva, elas não são excludentes. Então é um jovem que enxerga que, sim, ele busca o seu bem-estar individual e entende que o bem-estar individual está conectado ao coletivo. Então, ele olha para o coletivo, mas ele olha para si mesmo ao mesmo tempo. Então, a gente ouviu muitos jovens super atuantes falando exatamente isso. Se eu não estiver bem, né, como é que eu vou poder ajudar alguém? E bem comigo mesmo é em termos emocionais, em termos financeiros, quer dizer, então eu preciso estar bem. Preciso cuidar de mim primeiro para que eu possa cuidar para poder cuidar, exatamente. E não são coisas excludentes. Coloca primeiro a máscara de oxigênio em si para depois colocar exatamente. E outra coisa, ele começa a entender que se todo o seu entorno estiver ruim, se tiver problemas na sociedade, ele também não vai conseguir estar bem individualmente. Então, a gente vê que essa noção de coletivo, individual e coletivo, elas não se excluem, né? Então, esse foi um achado bastante interessante da pesquisa. E aí, a gente viu que na fase quantitativa, 50% dos jovens brasileiros já estão mais conectados com esse discurso coletivo do que individualista. É um número que a gente também se perguntou várias vezes, é bastante? É pouco? Mas quando a gente fala 50% dos jovens estão conectados com discursos coletivos, não significa que eles estão agindo, mas eles já entendem que a sociedade espera que eles tenham essa postura coletiva. Significa que eles se mostram mais abertos a pensar dessa forma. A gente encontrou 30% de jovens que a gente chamou de moderados, porque ora eles estão com um discurso mais coletivo, ora mais individualista, e 20% assumidamente individualista. Então, a gente vê, como grande resumo de tudo isso que eu acabei de falar, a gente vê uma geração que é mais pragmática e é uma geração que se abre mais ao coletivo, mas essa noção de coletivo, que a esfera individual e o coletivo não se excluem, mas se fortalecem mutuamente. Ok, estamos conversando aqui sobre o estudo O Sonho Brasileiro, justamente com o responsável por esse estudo, que é o Gabriel Milanes. E lembrando você, para participar da nossa enquete aqui no site www.urbansystems.com.br. E agora eu vou pedir para o Caetano colocar aí as perguntas dos internautas que estão nos assistindo. Vamos lá, Gilberto. Tem uma pergunta que surgiu aqui do Paulistano, mas você mesmo acabou fazendo essa pergunta para o Gabriel e ele acabou respondendo bem, que é essa questão da participação do jovem na política. O Paulistano perguntou: cada vez mais o jovem vem se desinteressando pela política. O que você acha disso? Ele perguntou para o Gabriel, foi respondido. Tá respondido. E eu até comentei isso com ele aqui no chat, vamos ver se ele manda outras perguntas e comentários. E o Diego mandou uma outra pergunta aqui, que é a seguinte: ele quer saber como os jovens brasileiros estão utilizando a internet e as redes sociais. Perfeito. Quando a gente conversou com esses jovens transformadores, que aliás são 8% dos jovens brasileiros, daqui a pouco a gente fala mais sobre eles, são os jovens ponte, a gente vê que a internet ocupa cada vez mais um papel central. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente está vendo várias coisas, enfim, vários movimentos coletivos nascendo na internet, com grande repercussão e resultados não imagináveis anteriormente, né? Então, a gente vê sim a internet sendo usada como um grande catalisador, digamos assim, como não significa, porque essa é uma crítica que a gente ouve sempre. Então se o jovem está na internet, ele não está agindo no mundo real, enfim, coisas desse gênero. Não. Para esse jovem, não existe essa distinção de isso é a minha vida offline, isso é a minha vida online. Tudo faz parte dessa mesma vida que ele tem. E a internet, ela entra então como esse grande catalisador, essa forma de conexão com muito mais pessoas, permite que esse jovem trate de assuntos muito diferentes ao mesmo tempo, permite que ele interaja com pessoas que ele
não imaginaria interagir anteriormente, possibilita que ele atue em ambientes que não necessariamente sejam aqueles no qual ele está fisicamente presente. Então ela tem sim um papel bastante importante na atuação desses jovens transformadores. Legal. Tem uma pergunta aqui também do Souza, que vem bem parecida com esse comentário que você fez. Ele está dizendo aqui: a internet e a vida virtual não tem tornado os jovens mais tímidos, despreparados para uma entrevista de emprego real, por exemplo? Olha, isso é uma coisa que a gente vê não só desse estudo, mas cada vez mais. Assim, a gente vê que para esse jovem, uma característica muito marcante dessa geração é quando a gente fala do não dualismo, né? É um jovem que ele não pensa ou, ele pensa e. E a gente vê que a vida online e offline, essa é uma distinção que a gente acaba fazendo, mas que é integrado cada vez mais de forma natural por esses jovens. Então, a gente a gente vê muito mais essa integração do que essa exclusão, digamos assim. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Gabriel. A pesquisa chama-se O Sonho Brasileiro. Sim. Né? Então, fundamentalmente, aí, você que participou desse estudo, realizou esse estudo, foi responsável por ele, o que você conclui que esses jovens esperam para o futuro da sua geração? Olha, essa pergunta é bastante ampla e, enfim, a gente tem vários aprendizados desse estudo que nos permitem chegar lá. Quando a gente fala de sonhos, por exemplo, acho que o sonho brasileiro, a primeira pergunta que muitas vezes nos fala é: e qual é o sonho do jovem brasileiro? Sim, nós fizemos essa pergunta também para ele e no final o estudo acabou se desdobrando em diversas outras linhas. A gente perguntou qual é o sonho individual dele e qual é o sonho que ele tem para o Brasil, né? E nesse sonho para o Brasil a gente já vê um pouco uma visão de futuro que ele traz, inclusive para o país. Quando a gente falou de sonho individual, a gente viu que 55, na fase quantitativa, né, então com essa amostra da população jovem brasileira de 18 a 24 anos, 55% das respostas vieram associadas à formação profissional e emprego. Depois 15% casa própria, 9% algum sonho relativo a dinheiro, ou ficar rico, ou ter estabilidade, 6% relativo à família, 3%, enfim, algumas outras aquisições, compra, moto, enfim, eletrodoméstico, essas coisas. Então, o que a gente vê desse grande panorama do sonho individual? A gente vê um jovem sonhando muito com a sua formação e com o trabalho. A gente se pergunta também, não é natural, esse jovem tem 18 a 24 anos, não é a época da vida que ele está pensando o que ele vai trabalhar, o que ele vai estudar? Sim, por isso que a gente foi atrás a gente também buscou entender qual é a noção de trabalho que esse jovem está trazendo, né? Então, a gente vê que, repito, é uma geração que não é dualista, né? Então, ele não pensa mais em ou eu ganho dinheiro ou eu vou ser feliz. Aquele dilema que a gente sempre ouve, né? Vou fazer o que eu gosto ou eu vou ganhar dinheiro? Ele quer ganhar dinheiro e ser feliz. Exatamente. E a gente vê que em um jovem mais conectado, esses jovens transformadores, ele não quer só enfim, ele quer ter o retorno financeiro, quer ter a carreira, quer ter estabilidade, quer fazer o que gosta e também quer ter uma relevância para a sociedade. Então a gente vê que a noção de sucesso para esse jovem, ela começa a se transformar, que não necessariamente sucesso é quem acumula mais dinheiro ou acumula mais poder, mas é quem consegue equilibrar então esse retorno financeiro, essa carreira, com a realização pessoal e também já começa a emergir uma relevância social. A gente está falando aqui de alguns comportamentos emergentes. Não significa que todos já pensem dessa forma, mas a gente vê com muita força isso emergindo e é isso que nos permite então olhar para o futuro desses jovens e entender que é isso que eles estão projetando para a sua vida profissional. Quando a gente falava de Brasil, a gente também perguntou qual é o seu maior sonho para o Brasil. E, em primeiro lugar, a gente fez dois grupos. Primeiro, vieram muito fortes os sonhos de reparação. Quer dizer, 18% dos jovens pediram menos violência e 13% menos corrupção. Se a gente juntar esses dois números, a gente chega a 31% dos jovens que a gente chamou de sonho de reparação. O que significa? Significa corrigir